Pai nosso que está nos céus, muito obrigado pelo raio solar que transmite o seu amor incessantemente. Muito obrigado, Pai, pelo ar que nos oferece a vida e faz sentir a alegria de respirar o ar puro. Obrigado, Pai, pela sua palavra que traz a liberdade, a alegria verdadeira, a felicidade e o bem-estar. Tira-nos do raciocínio dualista e que nós possamos somente pensar da forma que o Senhor pensa. Somente seu Santo Espírito, com seu poder, pode fazer essa obra, porque por nós mesmos estamos tão mergulhados, incapazes de sair desse raciocínio. Então, Pai, cada um sinta a verdadeira necessidade onde nós encontramos e suplicar pelo seu Santo Espírito. E quando Ele nos convencer do pecado, que possamos arrepender e sermos livres de qualquer raciocínio dualista. Vamos abrir a palavra sua para compreender o seu pensamento, a sua vontade. Então, ilumina as nossas faculdades, capacidade para entender e escolher a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos falando sexta-noite sobre o pensamento de Deus, para nós podermos deixar o nosso próprio caminho, o nosso pensamento. E assim nós estamos vendo o quanto nós somos perversos, o quanto nós somos pecadores. Cada vez mais que nós olhamos para Deus, então nós sentimos que somos pecadores, aqueles que já estão mortos, aqueles que não têm mais nenhuma esperança para viver. Mas quando nós olhamos para o nosso bom Deus, então nós vemos a sua misericórdia, a sua paz. Isso nos traz novamente uma força para nos erguermos e fixarmos nossos olhos em Cristo. O que Satanás fez quando ele realmente levantou a rebelião? Ele, então, tinha que ter lógica para ele dizer que eu posso ser desta forma. Então, ele usou a sua lógica. Ele inventou a sua lógica para poder fundamentar que ele também é eterno. Ele equiparou. Sem equiparar, jamais pode se rebelar. Quando ele é criatura, Deus é criador, ele não pode se rebelar. Consequentemente, com a sua ideia de equiparar com Deus, ele então começou a introduzir pensamentos antagônicos a Deus. Por exemplo, tem bênção, então tem maldição.
tem vida, tem a morte. No Jardim do Éden, antes de pecado entrar, havia 2 sistemas? Não havia 2 sistemas. Nós que nascemos neste mundo, já dentro de 2 sistemas, então, talvez nós não sentimos uma facilidade para entender como era o Jardim do Éden antes de pecado entrar. Lá só havia o quê? Vida. Havia felicidade, havia somente alegria, havia somente bênção, paz. Por isso que eu penso, para que precisava da árvore do conhecimento de bem e do mal? Só havia o quê? Vida, bênção, alegria, o amor. Mas essa árvore que diz, né, é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Já não é raciocínio dualista? Então, para Deus não havia nenhuma necessidade de botar essa árvore lá. Não havia, porque Ele é somente a vida. Nele não há morte. Ele é somente a luz. Nele não há trevas. Então, para Deus não havia necessidade nenhuma para botar esta árvore. No pensamento dualista, como nós já mencionamos, isso é para saber se ele quer ser obediente ou não, para ele escolher a vida ou a morte. Isso já é pensamento dualista, porque para Deus não tem morte. Ele criou suas criaturas que um dia morra? Não, não criou. Tanto que nós vemos, quando Deus mostra, aqui está a bênção e a morte, vida, bênção e a maldição, vida ou morte, o que ele fala? Escolha a vida para viver. Ele é sempre assim. Então não havia essa necessidade. Porque, independente de eles comerem ou não, ele estava determinado para dar a vida. Então, essa presença de árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus já estava vendo que o inimigo iria introduzir esse raciocínio dualista. Então, o que Deus disse? Olha, tem isto, esse dualismo. Mas você não coma, não caia nessa. Isso foi a ordem. Não coma esse dualismo. Sabe o que diz para nós hoje? Não escolha dualismo. Por exemplo, quando fica doente, sempre tem esse dualismo. Porque já estamos, essa ideia, tem saúde e doença. Não é assim? Sempre tem essa ideia. Nós estamos tão incutidos com essa ideia, a gente fala, olha essa alteração das células, isso não é doença? Fala, né? Vamos dar uma olhada então na parte biológica, o que acontece toda vez que tiver qualquer alteração dos genes. Por exemplo, a gente fala assim, olha, quando o gene sofrer a mutação, ocorre a doença. Mas veja, toda vez que tiver qualquer alteração, o reparo é imediato. Portanto, para Deus tem a doença? Até para nós é assim ainda. Nós que estamos mergulhados neste mundo, até para nós, toda vez que o inimigo destruir, Deus
repara imediatamente. Eu tenho um artigo que explica isto. Realmente é algo impressionante. A revista Nature, uma das revistas mais conceituadas no mundo científico, no ano 2004, eles descobriram essa maquinaria impressionante. Aí eles colocaram, é um motor enorme. Isto é para dizer que é possante. Faz o quê? Aqui, toda vez que ocorrer alguma quebra na dupla hélice de DNA, isso tem que ser lidado com rapidez. Por quê? Se não lidar com rapidez, a estrutura fica danificada, a vida não existe. Então, eles descobriram aqui uma das estruturas da maquinaria celular responsável a isto, oferecendo um insight da sua velocidade e flexibilidade impressionantes. Quer dizer, essa velocidade impressionante é que o reparo é imediato. Obra do Criador. Quando a gente olha isto, para Deus é só vida. Só vida. E a gente fica doente, sente sintomas. O que a gente pensa? É complicado. É complicado. Raciocínio dualista. Não tem nada complicado. Complicado é dentro da limitação nossa. Dentro da limitação da medicina é complicado. Por quê? Medicina construída pelo inimigo para enganar, depois que ele destrói, é complicadíssimo. Mas para a medicina do céu, medicina de Deus, é complicado? Jesus só pela palavra. Só pela palavra fez o quê? Levanta. Só que no nosso pensamento dualista fala assim, oh, isso é 2000 anos atrás. Hoje não é bem isso não. Hoje Deus não faz isto. Ele mudou? Mesmo que a gente fale aqui não, mas para nós ele mudou. Porque hoje não acontece isto. Né? Uma boa pergunta. Porque estamos no mundo dualista. Porque existe doença? Porque estamos no mundo dualista. Se a gente viver dentro do mundo monista, hoje, aqui na Terra, pela fé, único e exclusivamente nós podemos viver os preceitos de Deus pela fé. Aceitar estritamente a sua palavra e o meu pensamento seja somente o seu pensamento. Nós podemos ter doença? Qual foi a vida de Cristo? Qual foi a vida de Cristo aqui na Terra? Ele viveu do raciocínio monista. Ele não viveu do raciocínio dualista. Para quem vive dentro desse sistema monista, então, mesmo que morre, ressuscita. Tanto que não refere, não diz que morreu, mas adormeceu. Então veja o quanto nós precisamos sair deste mundo dualista e quanto antes poder ir experimentar do sistema monista. Por isso que eu digo, alguém fala que está passando mal. Passa mal nada.
não está passando mal, coisa nenhuma. Por nós termos essa relatividade, comparação, então a gente fala assim, fulano está passando mal. Não estou dizendo que não está sentindo a dor. Sentir a dor é passar mal? Isso é do conceito dualista. Querem ver uma coisa? João capítulo 9. Para ver como Cristo nos ensinou para ser do sistema monista. Um pensamento só. João capítulo 9, nós lemos um cego de nascença. Um cego de nascença. Para nós, quando não enxerga, é cego? E para Deus? Para Deus é cego também? Então, no mundo dualista, como discípulos eram, perguntou para Jesus, mestre, esse moço que está cego de nascença, quem que pecou? É este ou seus pais? Isso é raciocínio dualista. Mas veja, conceito único de Jesus. Ele diz o quê? Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Jesus só estava focando a vida. Então, para esse cego, que todo mundo enxergava que ele é cego, então Jesus aceitou que ele é cego. Então, para ver que ele não é cego, então Deus vai manifestar. Manifestar o quê? Sua obra tão natural que sempre faz, sempre. Jamais ele parou de fazer a sua obra. Jamais. Então, simples, foi muito simples para Jesus dizer que, olha, vocês não estão enxergando a obra de Deus, então acorde, acorde. Deus sempre faz a sua obra, nunca parou de fazer. E assim, esse cego voltou a olhar mesmo para quem está no sistema dualista? Aí que a pessoa falou o quê? Milagre! Que é isso? Uau! Por eles terem visto esse milagre, eles acreditaram em Jesus? Não. Milagre jamais faz alguém acreditar, se não aceitar a obra de Deus. O que nós precisamos experimentar é a obra de Deus, de Ele nos transformar do sistema dualista para o sistema monista. Por quê? Quando nós tivermos simplesmente o pensamento de Deus, nós estaremos vendo a sua obra atuando o tempo todo. Por causa dessa relatividade, qual é mais comum para nós? Olhar lado ruim. Sempre focar na doença. Agora, se você focar nas células normais, você pode ver a obra de Deus para poder manter toda aquela estrutura que nós conversamos na noite passada,
quanta energia necessária para poder manter uma estrutura da célula? Trilhões de células normais, tudo funcionando perfeitamente. Em vez de a gente louvar pela obra do nosso Deus, a gente foca o quê? Olha, estou com febre, estou com a dor, estou com a diarreia, estou com tontura. A gente foca nisto. Veja a obra de Deus no nosso organismo, em nossas células. E nesse momento, imagina, mesmo que eu sinto tontura, dor, febre, e começar a louvar. Uau! Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom, é tão bom pra mim. Expulsará toda relatividade, mas só aquela obra de Deus. Que bom, que bom. Isso não é nada que vai afetar a obra de Deus. Tudo que o inimigo traz para nós é para não poder olhar a obra que Deus está fazendo em nós. Então, tudo é relativo, comparativo. Uma vez, nós tivemos o primeiro filho, então, quando ele estava só, nós dois, então, todo enfoque, todo o amor, toda a atenção era dirigida para esse único filho. Como era bom! Ele era muito feliz. Aí veio o segundo. Foi assim, bem próximo um do outro. Aí veio o segundo. De repente, mãe sumiu. Esse menino começou a olhar, cadê mamãe? Aí, nesse período, ficou na casa do vó, né? Cadê mamãe? Aí eu vinha para cá, para lá. Né? Eu ficava um tempo com ele. Depois, então, ele me perguntava, cadê mamãe? A mamãe, agora chegou seu irmãozinho, né? A gente explicava, né? Quando mamãe tinha barriga grande, o que é ser barriga grande, né? Explicava tudo certinho. Mas o menino entendia? Nunca viu um irmãozinho? Como que vai entender irmãozinho? A gente mesmo, né? Agora que a gente é grande, aí viu nascer menino, assim por diante, que sabe que a gente nasceu. Mas quando era pequenininho, como que o pessoal explica? A cegonha vai trazer não sei o quê. Não tem como explicar para o menininho. E daí a gente explicou todinho. Mamãe está no hospital e o seu irmãozinho já chegou. Vamos lá ver seu irmãozinho? Sabe que esse menino, enquanto estava na casa do vó, teve diarreia direto. Não comeu nada de errado. Mas é simplesmente diarreia. Aí, acho que segundo ou terceiro dia após nascimento do segundo, então eu peguei o mais velho, falei, olha Dani, chegou seu irmãozinho, vamos lá ver? Vamos. Aí chegou no quarto, aí minha esposa estava amamentando, estava menino no colo, e aí ela, feliz da vida por ver o filho mais velho, o outro, o Dani, vem aqui.
Aí esse menino olhou para outro que está no colo da mamãe. Nunca viu um estranho que roubou seu colo. Aí minha esposa colocou na cama para ela poder descer ou fazer alguma coisa, olhou para esse daí, primeira reação. Dá uma bofetada. Quando a gente conta isso para eles, então o mais novo fala, desde que eu nasci eu já levei pancada. Como que pode um menino, quando perdeu aquele senso de absoluto, ele era absoluto para a mãe, agora aparece outro. A partir daí, olha, ele ficou muito triste. Então a gente precisava tentar apaziguar, dar o amor para esse, dar o amor para outro. A gente vê isso também no lar do Adão, não foi? Caim olhando para Abel, esse aí, Deus só ama ele. Veja o que esse dualismo traz. Por isso que quando nós estudamos a Bíblia, lemos a palavra de Deus, sempre a gente lê a palavra de Deus que é absoluta com relativo. Nesse caso, Deus quer dizer, tem que matar todo aquele povo safado, que não ouviu a minha palavra. Olha que quantas vezes mandei profetas, povo Israel na vizinhança, tudo isto, mas esgotou a paciência de Deus. Agora, acabe. Aí quando a gente entende assim, quando será que Deus vai me acabar também? Porque eu estou sendo muito desobediente, né? E aí depois de comer queijo dá uma diarreia. Tá vendo? Olha que resultado que dá. Então não posso comer queijo mais, porque se comer Deus... E aí pelo medo quer deixar de comer ditas comidas não saudáveis. Isso em nome para ter a saúde. Pensando que quando come coisa saudável vai ter a saúde, quando não comer comida saudável, olha, já é dualismo, né? Existe comida saudável e não saudável. E a gente malha aquilo que nós achamos que é comida não saudável. Não existe comida não saudável, comida saudável. A Bíblia fala, tudo é lícito. Vocês acham que Deus deu alimento não saudável para ser humano? Depois do dilúvio, então, permitiu que comesse carnes, peixes, aves, tudo que se move e vive, eu vos dou como alimento, mas a carne menos sangue. Deus deu algo ruim? Não saudável? Jamais. Jamais. O mundo que introduziu essa ideia. Satanás. Para quê? Não saudável, não coma. Para você ter saúde. Tira totalmente a liberdade. Totalmente. Cada vez que eu estudo e raciocino, penso nesse aspecto, realmente, nós estamos mergulhados nesse conceito dualista
é que a gente não enxerga como que a gente vai poder sair disto. Mas a palavra de Deus nos dá todo o caminho. Por quê? Jesus é caminho. Ele é verdade. Ele é vida. Ele diz: eu sou. Única forma de ser assim, porque Cristo nasceu como homem por Espírito Santo. É a única forma. Nascer de novo. Quando a gente nasce de novo por Espírito e pela água, nós também podemos ter raciocínio monista. Isso é uma beleza. O caminho que Deus traçou para nós, aquilo que o inimigo alterou totalmente, do raciocínio monista alterou para raciocínio dualista. Enganou, mas Jesus novamente traçou. Aqui está o caminho. É muito, muito bom a gente experimentar esse caminho que Deus traçou. Por isso que nós precisamos familiarizar, exercitar. O tempo todo dizer, que bom, que bom. Eu falo isso no programa New Start. Qualquer coisa que aconteça, que bom, que bom. Por eu estar assim um pouquinho familiarizado, ainda para chegar tão longe, mas por eu falar isto, palestrar, pensar, quando cortei a minha perna com motosserra, que bom. E deu para cantar. Eu pude experimentar como Deus soluciona. Muita gente fica pensando assim, não vai tomar nada de remédio? Por quê? Nós estamos tão mergulhados nesse mundo de dualista, qualquer coisa tem que tomar remédio, não é? Qualquer coisa. Por que tem que tomar remédio? Qual é o raciocínio? Esse raciocínio dualista. Mesmo que Deus me protege, me cuida, mas eu tenho minha parte para fazer. Não existe isto para me escapar, me aliviar? Então, por que não fazer? Qualquer fraqueza, então, tem que ter alguma coisa. Isto é, ainda não está familiarizado e vivenciando aquele Criador com toda aquela energia, está mantendo você em vida, em funcionamento. Isso é algo tremendo. Muitas vezes fala assim, remédio alopático tem muito efeito colateral. Então, muda de muleta, a gente vai, medicamentos, remédios naturais agora. Então chá disso, chá daquilo, é barro, é massagem, é hidroterapia, fazer um monte de coisa para escapar. Mas se a gente experimentar sua palavra de Deus, essa palavra toca meus genes e eu então libero endorfina. Diante da endorfina existe outro analgésico mais potente? Não existe. Simplesmente não existe. Nós precisamos tomar o remédio que Deus nos dá. Qual é seu remédio? Palavra. Palavra de Deus. Quando Deus me disser, não temas, eu estou com você até a consumação do século. E essa palavra entra, que
bom, muito obrigado, o Senhor é Criador. Seu amor jamais cessa. Por causa do seu amor à sua vida, a minha vida é preservada. Tudo que estiver alterado vai ser reparado. Então, ótimo. Dá para agradecer, louvar, bendizer? Dá. Agora isso precisa sair da teoria. Precisa desfrutar. Desfrutar mesmo. Então, na Bíblia, nós vemos algo bem simples. Tão simples que a gente fica assim, meio que, uau, é assim mesmo, é? Por exemplo, para Deus só existe bênção, nele não há maldição. Para Ele só existe alegria, felicidade, gratidão. Por isso que o apóstolo Paulo entendeu muito bem disto. Ele diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, que nós muitas vezes lemos como algo moral para nos consolar. Ele diz: dai graças em tudo. Existe algum momento de exceção que nós não devemos dar graças? A gente fala, graças a Deus, que não tive nada daquilo. Quando tiver daquilo, já muda, né? Já muda. Isso quer dizer, nós estamos no sistema dualista. Então, pelo amor de Deus, Deus me livre. É raciocínio dualista. Mas o apóstolo Paulo falou, 1 Tessalonicenses capítulo 5, 16, 17 e 18. Regozijai-vos sempre. Então, quando vier algo que quer me enganar, que eu estou passando mal, então é dizer o quê? Ai, que bom, que alegria, regozijar. Trazer pensamento de Deus em mim, para que minhas células, que não está acostumada com esse tipo de raciocínio, eu sou perverso, vou deixar esse pensamento próprio, meu, que é de Satanás, agora vou ter pensamento de Deus, regozijar, louvar. Em tudo dai graças. Em tudo. Orai sem cessar. Por quê? Precisa receber pensamento de Deus em todos os momentos. Senão, pensamento de inimigo ocupa a minha mente, eu sou dualista. Então, 1 Coríntios capítulo 13, nós vemos que realmente não existe dualismo para Deus. O amor de Deus é um só. Não existe dois tipos de amor. Nós vemos isso claramente em 1 Coríntios capítulo 13. Aqui no verso 4 fala assim: amor é paciente. Ser paciente é uma bênção ou maldição? Hã? Me xinga o tempo todo. Chefe do meu trabalho me persegue o tempo todo. Aí eu preciso ser paciente. O que eu vou fazer com esse chefe? Isso é bênção ou é maldição? Para nós é maldição.
E para Deus é bênção. Por quê? Aí se a gente disser que por causa que isso aprimora nosso caráter, já com pensamento dualista. Por quê? Ele me mandou esse chefe ruinzinho para ver se meu caráter é ruim, também assemelhe com Jesus. É? Ah. Quando tem um que é difícil, que me ofende, é o momento de eu orar para Deus que tenha seu pensamento para poder amá-lo. Quanto mais gente ruim estiver ao nosso redor, é melhor. Ixi, por que ixi? Escapou algum ar? Ixi. Veja, eu vou dar um exemplo que é um tanto comum na sociedade brasileira, da infidelidade do casal, né? Um cônjuge teve caso com outro ou outra. E aqui o amor diz assim: o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes. Não arder em ciúmes quando um casal de namorado, ainda não tem compromisso nenhum, e a namorada começa a olhar para outro que é mais malhado. E aí, simplesmente, daqui a pouco, dá tchau e vai para outro malhado. E aí, a gente fica, que bom. É assim? Não! Aqui diz, né? O amor não arde em ciúmes. Isso é bênção? Quando a namorada me dá o tchau, vai para o outro. Ai, que bom, ele achou outro mais malhado que eu, então ela vai ser muito mais feliz. Que bênção! É? Para nós não é bênção, isso é maldição. Mas para Deus é bênção. Quando um aparta dele, vai para inimigo e vai morrer. Para Deus é? Para seu amor, que não arde em ciúmes, é bênção. Por quê? Ele que é o amor, ele precisa superabundar a sua graça. Por ele superabundar a graça, todos vão voltar para ele? Não. Independente esse que apartou dele, volte ou não volte, por ele amar, isso é bênção. É meio difícil para a gente entender, né? Porque a gente não raciocina desta forma. Veja, essas características de amor são bem interessantes. Não se ufana, não se ensoberbece. Qual é o sinônimo de ensoberbece? Existe algum sinônimo? Sem soberba. Outro sinônimo. Não é orgulhoso. Tá. Não se conduz inconvenientemente. Como que a gente
lida com aquilo que fere nosso orgulho. Tendência a ser grosso, não é? Oi? Cospe fogo? Nunca ouvi dizer essa expressão. Cospe fogo? Hã? Pois é. Cospe fogo. Veja. Na Coreia, a gente via isto. Hoje melhorou bastante, não porque entendeu o raciocínio monista, mas por causa de pesadas multas que as pessoas, para não sofrer dano material, então melhorou bastante. Antigamente, em 92, quando cheguei lá, voltei para a Coreia, quando tem um acidente de um contato que praticamente não arranhou muita coisa, não amassou quase nada. Aqui no Brasil, normalmente, tá bom. Já que não aconteceu quase nada, então, vamos embora. Brasil mais ou menos assim, né? Lá não. Primeiro que desce já gritando, oh, seu... Vai xingando meio mundo, desce gritando, aí outro já fica meio assim, eita, esse tem voz mais alta que eu. E daí, se esse também tem a goela para gritar, então grita mais alto. Sabe que quem grita mais alto ganha. Lá é assim. Aqui, o amor não conduz inconvenientemente. Como é? Não cospe fogo. Não cospe fogo. Para nós, não cuspir fogo é bênção. Para nós é bênção coisa alguma. Quando a gente não consegue cuspir, mas eu não tenho jeito, porque o outro está cuspindo mais que eu. Aí a gente fica, mas está lá. Isso é bênção? Quem acha que é bênção é porque está no sistema monista. Mas quem não está? Tremendo. Mas para Deus, isso é uma bênção? É uma tremenda bênção. Você quer ver? Quando chega a parte final, ele diz assim, parte final digo, verso 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É bênção para nós? Por exemplo, marido foi infiel. E aí, eu suporto. Tudo suporta. Ótimo. Ótimo que pulou a cerca. Que bom. Já sai troco? Troco é dualismo, né? Para Deus não existe troco. Né? Vice-versa, tá? Não somente o marido que erra, a mulher pode errar, enfim. Veja, tudo suporta, tudo sofre, tudo crê que ele vai sair do engano. Porque na realidade o marido não foi enganado pelo inimigo de ver a outra e achar que a outra pode ser também a carne, o osso dos meus ossos, a carne da minha carne, coisa que Deus não aprova, porque Ele criou só uma auxiliadora para ser o osso dos meus ossos, a carne da minha carne, mas foi enganado. Quando a gente olhar desse prisma, então, tudo
crê que ele vai sair desse engano. E tudo espera até que ele saia desse engano e tudo suporta. É bênção? Tremenda bênção. Mas quantos nós achamos que isso é uma bênção? Para nós isso é maldição. Tanto achar que é maldição, então a gente rompe o relacionamento. Corta. Tchau. Não apareça na minha frente nunca. Nós estamos nessa situação. Nessa situação. E também, na época de Jesus, os que realmente conheciam as leis de Moisés, sabe o que fazia? Certa vez, pegou uma mulher em adultério. E aí traz para Jesus. Todo mundo com na mão o quê? Pedra. Aí fala, Rabi, Moisés diz que uma mulher em adultério tem que ser apedrejado. O que você diz? Olha que pessoas sabiam a lei. Quando adulterar, então, apedreje. Aí, insistindo. E aí, Cristo fez o quê? Simplesmente inclinou, sentou, começou a escrever. Cristo nunca fez algum ato inconveniente, aquela grosseira diante daquilo que erra. Jamais ele fez. Quantas vezes eu fiz de forma inconveniente com meus filhos, com a minha esposa, só porque fugiu um pouco do meu padrão. Sem nenhum amor, então, faz aquela grosseira gritaria, até bate. Tanto de nós estarmos habituados com isto, disciplina de Deus também é bater. Ele disciplina, por muito tempo. Eu apanhei muito de meus pais. Meu pai, nós dois, né, meu irmão mais velho e eu, dois homens, como nós apanhamos? Porque não fazia nada que ele pedia. A gente era capeta. Tudo que ele pedia para arrumar, ajudar, a gente fazia qualquer desculpa, brincar. Então, vida no campo era muito difícil. Então, pai, quando chega a noite, vê que nada que ele pediu estava pronto, ele cansado, tinha que fazer tudo aquilo. Então, não falei que tem que fazer essas coisas? Aí, 3 palmadas para a gente entender que tem que obedecer. Quando não obedece, então, Por causa disto, eu também bati muito nos meus dois. Interessante. Isso eu puxei meu pai. Tudo tem que ser certinho, correto. Quando não for, tem que disciplinar. Isso que era meu raciocínio dualista. Isso eu não entendia naquela época. Se fosse hoje, jamais bateria. Jamais. A gente lê tudo isto com pensamento dualista do nosso pensamento. Porque para nós vara é o quê? Pá. Se Deus é igual assim, você tem atração por Ele?
nós educamos nossos filhos totalmente errados. Pelo menos eu eduquei totalmente errado. Hoje nós vemos os resultados. Mas é que bom que à medida que eu estou entendendo como é meu Deus, então hoje eu praticamente sou invariável. Olha, liberdade está aqui. Qualquer coisa que vocês fizerem, tudo bem. Continua sendo meu filho e papai é responsável por tudo. Enquanto o papai está vivo, é responsável por tudo. Podem fazer o que quiserem. Eles estão numa boa. Né? Bom, mas eu estou assim, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Isso para mim é uma bênção. É uma bênção. Não é maldição de forma nenhuma. Por quê? Eu estou entendendo qual é o pensamento de meu Deus e como eu não tenho essa capacidade para poder imitar, eu peço para Ele. Então Ele dá tranquilidade, a paz, me dá tudo. Então Ele me disse um dia assim: antes de ser seu filho, antes de fundação do mundo, seus filhos estavam nas minhas palmas. Eu escrevi os nomes dele na minha palma. Não se preocupe. Agora, você seja um instrumento para demonstrar para eles quem sou eu. Então você tem que mostrar para seus filhos como Deus é. Então estou demonstrando. Para isso eu preciso estar mais próximo do meu Deus. Isso é uma bênção, tremenda bênção. Por causa deles eu estou entendendo muita coisa de Deus. Aparentemente está tudo errado, mas para mim não tem nada errado. Nada errado. Por quê? Cada vez eu posso amar mais e mais. E eu vejo o que é realmente a ira de Deus. Dá um momento desesperador, né? Do ser humano de querer dizer, não pode fazer isto, mas a gente não fala não, mas ama. Cobre todos os erros. Simplesmente cobre todos. E aí quem tem raciocínio dualista vai pensar o quê? Se deixar desse jeito, se perder. Tem gente que me pergunta assim, se perder, a gente tem esse medo, não é? Quem que está colocando esse medo? Inimigo. Mas é se nós vivermos da forma que Deus vive, vai trazer números incontáveis lá no céu. Números incontáveis. João não viu lá no céu milhares, dezenas, milhares. Talvez naquela época não tinha numeração de bilhões ou trilhões, né? Ele viu números incontáveis de salvos. Incontáveis. Então eu não tenho medo nenhum em relação da liberdade, mas é uma coisa que eu cada dia peço para Deus, é que eu não esqueça de esse sistema monista. De um dia parar de amar. Chega ao limite. Para meus filhos, para minha esposa é a mesma coisa. Agora, para vocês também é a mesma coisa, porque são irmãos, né? Não estou dizendo irmãos simplesmente por formalismo, porque batizou
então é membro da igreja adventista, então somos irmãos na fé. Não, dessa forma não. Por eu entender que eu tenho um Criador e todos aqueles também, por causa desse Criador, veio a ter a sua existência, então é meu irmão. Tem relacionamento. Embora a pessoa não saiba desse relacionamento, através da minha compreensão, eu vou passar esse relacionamento para outros. Antigamente, como eu era muito orgulhoso, um perfeccionista, então, quando sentava, por exemplo, quando viajava no avião por várias horas, alguém senta no meu lado, simplesmente eu não conversava. Por quê? Não sei se parece que não é coreano, né? Então, a outra língua eu não falo direito, então ficou quieto. Simplesmente ficava quieto. Mas hoje, acho que o gene da mulher entrou em mim, aí eu fico, converso. Principalmente quando a gente tira na hora de lanche, tira o nosso preparo, porque nós sempre preparamos uma lancheira para comer, porque comida de avião é coisa ruim para comer, né? Não tem sabor quase nenhum. Então, a gente prepara comida, né? Pastelzinho assado, preparado, frutas, então a gente come 2, 3 tipos de frutas, né? Leva banana, uva, é fruta da época. Então as pessoas olham assim, uau, que dieta especial. Né? A gente sempre anda no assento econômico, mas a comida é da primeira classe. Né? Sempre é assim, né? Nos dois sempre, coisa abundante, tá, come, fica olhando assim. Você quer experimentar? Se for ocidental, a gente começa com inglês. Antigamente tinha maior vergonha de dizer, porque pronúncia, não sei se vai dar certo, não sei se ele fala outra coisa, que eu vou falar quando eu não entender. Tinha tantas esses, mas hoje não importa. É meu irmão, o que importa é as ondas que eu vou emitir. O Espírito Santo que vai intermediar. Então, eu falo, sei lá, inglês, português, misturo tudo. Aí eu falo. Algumas pessoas, não. Não, esse é gostoso. Não fica só olhando, não, experimente. Tem gente que pega, depois de experimentar, é bom. Quer um pouquinho mais? Aí, como quebrou aquela barreira, então aceita mais. Daqui a pouco pergunta: por que vocês comem assim? É doente? Normalmente vem esse: você é doente? Por que come assim? Aí a gente fala, né? Por eu ser totalmente saudável que como assim. Não estou comendo isso para eu sair da doença, mas por eu ser totalmente saudável, eu desfruto desses alimentos que me dá prazer, privilégio, desfrutar a vida. Aí pergunta, é por causa da religião? Aham. Eu tenho um Criador. Um Criador que me deu tudo isso para desfrutar. Sabe que a gente consegue conversar sobre Deus sem nenhuma barreira? Sem nenhuma barreira. Quando a gente consegue fazer isso numa viagem, mas que alegria! Que alegria!
É bom ter relacionamento? Excelente. Então Jesus, diante desses que estavam prestes a, vê se pode, interpretou a lei de Deus para matar. A lei de Deus é para matar? A lei de Deus é a expressão do caráter de Deus. Qual é o caráter de Deus? Amar, salvar. Mas esses que estavam lá, estavam querendo matar com a lei de Deus. Muitas vezes a gente faz isso também. Antigamente, como eu fazia? Olha, está escrito aqui, quando come carne não vai para o céu. É pecado. Aí outra parte, que você vá para o céu. Onde você estiver, lá deve ser um inferno. Lá eu não vou, não. Minha mulher dizia assim, o quê? Onde eu estou vai ser um inferno? Por eu guardar a lei? Por que a gente é visto assim? Pela lei nós acusamos outros. Jesus inclina e começa a escrever. Jamais ele lidou com aqueles que o ofendeu inconvenientemente. Jamais soltou, aliás, cuspiu fogo. Né? Jamais. Imagina se eu fosse Jesus, né? Você não sabe o que é o significado dessa lei? Acusava na hora, né? Mas é Jesus. O que será que ele escreveu, hein? Reação que aconteceu nesses que estavam acusando para apedrejar é bem interessante. Depois que começou a ler, cada um retirou. Foi coisa boa? Ah, Jesus não queria que eles retirassem de lá. Na realidade, Jesus queria salvar esses que, inclusive, não compreendiam o que significava a lei, mas cada um ficou longe de Jesus, que é vida. Somente quem que ficou? A mulher, pecadora, acusada. O que será que Jesus escreveu, hein? A senhora Ellen de White revela que escreveu os pecados deles, né? Veja um pouco, o que será que acontece? Aqui eu não sei nome de muitos, né? Pastor Jobs eu conheço. Então, Pastor Jobs cobiçou no dia 25 de tal. Aí olha a outra. Maria Aparecida. Também tá. Foi escrevendo isto? Se ele escrevesse isto, também, embora não agisse, pela palavra estava acusando. Estava agindo inconvenientemente. Jesus jamais faz isso. Eu não sei, tá? Invenção minha, dentro do raciocínio. Provavelmente Jesus deve ter escrito. Davi
adulterou, mas eu perdoei. Sansão adulterou, também perdoei. Que tal? Cada um olhando. O que merecia Davi quando ele deitou com a Batseba? Tinha que ser? Segundo a aplicação da lei que eles estavam interpretando, tinha que ser apedrejado. Não somente Davi, Salomão, enfim, quase todo mundo naquela época tinha que ser apedrejado. Mas o que o profeta Natan diz, quando Davi diz, eu pequei, Deus também já perdoou o seu pecado. E cada um se retirou. Era o momento de retirar? Não. Ver seus próprios pecados perdoados e agora precisava estar junto com Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Aprender esse conceito único, que é para a vida. A lei de Deus foi dada para que tenha a vida, para experimentar o seu amor. Não era para acusar ninguém. Infelizmente, aqueles que ainda não foram tocados por Espírito Santo, cada um se retirou, afastou da fonte da vida. E hoje nós precisamos exercitar, né? Exercitar de sair do raciocínio dualista para nós então entender e depois de experimentar e ter uma reação tão espontânea, natural. Ser compassivo um com o outro, ser paciente. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Experimentar isso, uma bênção na nossa vida. Nada de pensar, porque Deus, eu tenho que sofrer tudo isto, tenho que passar pelo esse caminho, é muito pesado demais. Agora desfrutar. Que bom que eu estou experimentando isto. Que bom que estou com câncer. Que bom que estou com pressão alta, diabetes. Tudo isto, qualquer coisa que seja, seja ao nível físico, mental ou espiritual, é para hoje eu experimentar somente ou exclusivamente a manifestação da obra de Deus. Eu estar somente no seu pensamento, no seu caminho. Amém. Vamos orar. Muito obrigado, Pai, porque nós podemos ver na sua palavra que para o Senhor só tem um único caminho, uma única verdade e uma única vida. Querido Pai, queremos sair a confusão que o inimigo implantou para poder se rebelar a Ti, contra Ti. Querido Pai, nós também temos sido rebeldes contra Ti, mesmo dizendo que somos Seus seguidores,
Então agora precisamos rever toda a nossa estrutura. Precisamos voltar a Ti. Muito obrigado pela paciência que o Senhor tem conosco. E hoje, quando nós ouvirmos a Sua palavra, que nenhum de nós endureça o seu coração, mas abrir a porta para poder receber Jesus e dele aprender o seu pensamento, seu caminho, porque nós queremos andar no caminho da vida, para que sua vontade, que já foi feita no céu, seja feita aqui na terra com cada um de nós.